querido irmão Chico, nossa eterna gratidão. Lídia. Então, boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus possa permanecer no coração de todos, agora e sempre. Caio Pompei era um homem de seus 30 e poucos anos. Ele havia amealhado uma verdadeira fortuna no comércio de tapeçaria e de joias preciosas. E o sucesso do seu empreendimento era porque ele fazia questão de visitar os seus clientes, fazendo corpo a corpo. E foi justamente numa dessas suas viagens, visitando um cliente, que ele conheceu Fúvia, uma jovem de extraordinária beleza, que no auge dos seus 15 anos de idade, o encantou tão profundamente, e ele foi fulminado pelo amor. Assim, ele, na primeira oportunidade, foi falar com o pai de Fúvia para pedir ela em casamento. E o pai ficou lisonjeado, porque naquela época, na Roma antiga, as mulheres já eram discriminadas. Quando um casal tinha um filho homem, cabia, como primogênito, herdar toda a herança do pai. Mas, quando era uma filha mulher, a primogênita, a mulher teria que submeter à vontade de um marido, e por isso o pai fazia com que arrumasse um marido virtuoso, porque acreditava que a mulher não tinha condições de dirigir a fortuna ou qualquer bem. Era assim que funcionava. Então o pai ficou lisonjeado, porque Caio era um dos solteiros mais cobiçados de toda Roma, mas ele preferiu pedir uma entrevista particular com a sua filha para anunciar que havia uma pessoa, um pretendente, que queria desposá-la. Mandou que Caio viesse no dia seguinte para dar a resposta. E quando Caio sai, ele chama a sua querida filha, a que ele amava profundamente, e disse: este homem que acabou de sair, um velho amigo, um empresário bem-sucedido, um homem rico, ele pediu a sua mão em casamento. E ela disse: mas papai, eu sou muito jovem, tenho apenas 15 anos. E ele disse: não é problema, muitas mulheres que têm, muitos jovens que têm 15 anos já se desposaram e vivem felizes, mas é porque eu amo outro homem. Ele ficou espantado porque não sabia. E então ele pergunta: e é alguém que conheço? É alguém rico? É alguém que pertence à nobreza? E ela fica calada. E a mãe, desconfiada, chega perto do marido e diz: é Aurélio, nosso empregado. O pai leva um susto, diz: mas como assim? Aurélio, nosso empregado? Mas jamais permitirei que minha filha se case com um pobre. Ele naturalmente está interessado na nossa fortuna e já está decidido: você vai se casar com Caio. Era muito comum naquela época casamentos arranjados, casamentos de jogos de interesses, e ela não pôde fazer nada. Ela chora, mas tem que obedecer à ordem do pai. E rompe com Aurélio. E ele pergunta: mas e as nossas juras de amor? E todos esse tempo que passamos juntos, porque eles cresceram, apesar dele ser empregado, eles cresceram juntos, se conheciam perfeitamente, se amavam mutuamente. Mas ela disse: eu sou obrigada a casar com o marido que meu pai arrumou. E ele fica triste, e ele, tão triste, pede demissão, não vai morar nem trabalhar para o seu pai. E ela é obrigada a casar. Um mês depois, ela já está casada com Caio. E Caio Pompei, que pertencia à nobreza da velha Roma, leva ela para a cidade imperial,
a joia mais linda do Império Romano, que era a própria Roma, e ali faz uma festa, um banquete para apresentar sua esposa aos seus amigos, aos ricos comerciantes, aos homens mais influentes do Senado. E por incrível que pareça, Roma naquela época já estava em completa depravação, e os próprios amigos de Caio dá em cima, porque vê aquela beleza natural que parecia uma deusa Fúvia. Era tão comum naquela época as mulheres trair os seus próprios maridos, porque os próprios amigos davam em cima, cortejava, mas ela foi criada nos princípios e valores morais, não deu trégua, e ela ficou considerada a Rosa de Alexandria, a mulher mais virtuosa de toda Roma. E Caio se sentiu incomodado, porque ele viajava muito e teria que deixar a sua esposa só. Então ele leva para uma cidade balneária e vai morar lá, na cidade de Pompeia, uma cidade com águas térmicas, com a vegetação fértil, com um clima agradável, saindo do caos e de toda a depravação moral que Roma estava mergulhada. E ficando lá em Pompeia, ela se sente feliz. Não falara mais com o pai desde o momento que o pai arrumou um casamento. Ela se intrigou, se afastou, não queria mais saber dos pais. E ela foi ali que teve a sua primeira filha. 9 meses depois, nascia Lídia, uma criança que parecia um anjo, olhos azuis, cabelos louros, e foi justamente a presença de Lídia que trouxe paz em seu espírito, porque aí ela poderia esquecer o seu grande amor da sua vida, que era Aurélio, e se dedicava àquela filha, e também se tornou uma esposa exemplar, porque ela sabia que mesmo não gostando de Caio, ele a tratava bem, era o seu esposo, e ela, movido pela circunstância, foi obrigado a gostar, não amar, mas gostar do seu esposo. O tempo passa, e há alguns anos, o grande gigante adormecido resolveu acordar. Na cidade de Pompeia existia o vulcão, extinto, o adormecido há vários séculos, e começou do nada, com alguns pequenos tremores, mas depois, os dias sucessivos, começou uma fumaça incandescente, começou a vomitar fogo, e as pessoas da cidade ficaram num verdadeiro caos. As pessoas que tinham condições, como Caio, que era um homem rico, atrelou em seus cavalos fogosos, os corcéis, atrelado a uma charrete, e fugiu para a cidade de Roma. Mas outras pessoas que não tinham condições, todos dizimados pela fúria do vulcão adormecido. Rios de lava cobriam toda a cidade, fumaças tóxicas, as pessoas morreram aos milhares. E a fúria do Vesúvio foi tão intensa que não só a cidade de Pompeia foi destruída, mas também a cidade de Herculâneo, 2 cidades dizimadas pelo fogo. Caio lamentou, porque ele havia perdido tudo, uma verdadeira fortuna que estava naquela cidade, porque ele estava morando lá há vários anos. Lamentou, mas ele era um homem rico e permaneceu em Roma. E foi ali justamente que Lídia cresceu, tornando-se muito mais bela, muito mais formosa do que a própria mãe. E no auge dos seus 15 anos, ela já era uma mulher completa, de beleza e formosura. E foi justamente nesta época que Caio recebe uma carta que vinha da cidade de Alexandria, dizendo que os pais de Fúvia, seu sogro e sua sogra, haviam morrido de um acidente. E a carta dizia mais: o intendente, que naquele tempo se chamava intendente, mas era o contador da empresa, da firma, do comércio, que cuidava da contabilidade, estava dilapidando a fortuna pertencente a Fúvia, que era a legítima herdeira, filha única.
E como não havia ninguém para reclamar, ninguém sabia o paradeiro de Fúvia, o intendente estava gastando a fortuna indevida. Então Caio achou por bem reclamar o que era de direito da sua esposa e da sua filha, porque era uma herança materna, e recuperar também todo o dinheiro que ela havia perdido em Pompeia. O dinheiro da sua sogra, do seu sogro, iria cair bem. Então ele disse que ia viajar, que ia recuperar a fortuna, que ia processar o intendente, que ia, através das autoridades competentes, fazer justiça à herança pertencente a Fúvia. E se despede. Sabia que o processo seria demorado, que ele talvez passasse alguns meses, mas era por um ideal bom. Viaja, deixando Fúvia e a sua filha sob a responsabilidade de um escravo liberto chamado Zadias. Zadias era um escravo de confiança, um homem que ele havia libertado, mas estava lá trabalhando para ele há vários anos, sem saber que Zadias tinha um amor platônico por Fúvia. Desde o momento que Fúvia entrou naquela casa acompanhada do seu esposo, ele se apaixonou perdidamente. É claro que, como escravo, ele sempre a respeitou. Mas o que é o amor platônico? É aquele amor que você não pode possuir. Ele, pelo simples fato de ela estar no mesmo espaço físico, pelo simples fato de ela estar respirando o mesmo ar, ele já estava de bom tamanho. Ia cuidar muito bem dela. Não se preocupe, meu patrão, eu cuidarei bem da casa, cuidarei bem da sua família. E ele viajou tranquilo, porque ele confiava cegamente no escravo de confiança. Viajou. E Fúvia ficou um pouco depressiva, porque há muitos anos, 15 anos que não falava mais com seus pais, e os pais morreram de forma trágica, e ela ficou com um certo complexo de culpa, um certo complexo de remorso. E Lídia, vendo a mãe triste, disse: vamos à cidade, vamos fazer compras, quem sabe chegam algumas especiarias novas, um tecido, um perfume. E ela, mesmo contra gosto, para satisfazer a vontade da filha, foi até a cidade de Roma para poder fazer as suas compras. Mas a intenção era para ela desopilar, para se alegrar-se. E ela foi. E como ironia do destino, que sempre de vez em quando gosta de pregar peças, ela entrou numa loja, e a primeira pessoa que ela vê na loja era Aurélio, o seu antigo namorado de infância. E ela teve um impacto, mas ela permaneceu firme. E o dono da loja, onde Aurélio trabalhava, apresentou a Aurélio. Aurélio, esta é Fúvia, uma das mulheres mais nobres de nossa Roma, a mais linda e mais virtuosa das mulheres. Elogiava, porque todos elogiavam Fúvia. E ela, que conhecia apenas para despistá-la, disse: como vai, cavalheiro? E ele disse de uma forma até indireta, ou talvez até irônica, disse: com saudades. Só os dois entenderam. Quando Lídia se afasta um pouco para escolher algumas peças de roupa, ele se aproxima dela e disse: eu preciso falar com você. Ela disse: não, porque eu agora sou uma mulher casada, eu tenho filho, eu tenho uma filha, eu sei que meu esposo não está, mas seria de bom tamanho você não ir, meu marido não está em casa. Ele disse: mas eu vou, eu quero falar pessoalmente. E quando Lídia veio, os dois mudaram de assunto e foram para casa. Lídia e sua mãe Fúvia foram para casa. À noite, quando se dá mais de 9 horas da noite, quando Lídia se recolhe para dormir, Fúvia também vai para o seu quarto, apreensiva, porque conhecia bem Aurélio e sabia que ele viria. Então ela, quando vê que todos estão dormindo, ela vai até o jardim e lá encontra o seu grande amor, Aurélio. E ela diz: você veio? Sim, eu precisava saber se tudo aquilo que nós passamos na nossa infância, na nossa juventude, foi uma mentira.
o nosso amor foi uma mentira. Ela disse: não, de forma alguma. Eu sempre lhe amei e sempre vou lhe amar. Mas eu sou uma mulher casada. Eu sou uma mulher, eu sou mãe. E você, por favor, se retire e nunca mais venha aqui. E, se possível, saia até de Roma, para que não suceda o pior, que o meu marido é muito ciumento. E ele diz: eu irei, mas o que eu quero de você, um único desejo, que você me dê um beijo de despedida, um beijo para que eu possa ir longe daqui, eu possa lembrar deste momento, lembrar deste ato que você vai me dignificar, um único beijo. E ela acha por bem dar-lhe, conceder-lhe um beijo, para que assim, onde ele estivesse, lembrasse dela, porque ela também o amava. E os dois se beijam de forma apaixonadamente. E o beijo foi tão intenso que nem o Vesúvio adormecido fulgurava naquela paixão avassaladora que os dois sentiam. Os dois choravam abraçados, porque o amor dos dois estava apenas adormecido, mas havia acordado com toda a intensidade. Ela então foge dos braços dele e sai correndo. E ele diz: ela ainda me ama e eu não vou mais viajar. Vou insistir pelo meu amor, pelo nosso amor. Sem saber que quando ele sai, Zadias, o escravo fiel, que tinha um verdadeiro amor platônico por Fúvia, observava tudo às escondidas. E ele disse: ah, miserável, você, que era considerado a mulher mais virtuosa de Roma, trai o meu patrão com um estranho. E no momento certo, quando o meu patrão chegar, quando Caio chegar, eu direi tudo, mas antes de dizer a ele, eu vou ver se consigo também que ela se entregue nos meus braços. Se ela se entregou a um outro homem, ela também se entregará a mim, ou então eu vou chantageá-la no momento certo. E o tempo passa, e as visitas se tornam constantes. Todas as noites, ou quase todas as noites, um dia sim, um dia não, Aurélio vai namorar a sua amada, e ela sabe que está fazendo a coisa errada, mas o amor é mais forte. Com a carência do marido viajando, ela sente aquele grande amor do passado que volta à tona e fica às escondidas, sem saber que Caio sempre estava seguindo, estava observando. O tempo passa e de dia Lídia vai até o jardim para colher algumas flores. Um jovem se aproxima do portão, um jovem que tinha mais ou menos a sua idade, os seus 16, 17, 18 anos, e pede uma informação. Senhorita, gostaria de saber se aqui tem alguma casa para vender, porque eu tenho vindo de Jerusalém e estou querendo, junto a meu pai, comprar uma casa nessas redondezas. E ela se estranha e disse: você disse Jerusalém? Então você sabe que lá existia um profeta em que toda Roma aqui conhece, mas eu nunca tive a oportunidade de vê-lo, chamado Jesus. Você já ouviu falar disso? Como não? Eu não só fui na manjedoura que ele nasceu, eu fiz questão de visitar. Fui no Rio Jordão, onde ele foi batizado. Fui até no Monte Gólgota, onde ele foi morto, crucificado. Eu acompanhei todas as casas, os lugares, as paisagens do rio Tiberíades, do Rio Jordão, que ele frequentava. E ela ficou encantada, queria saber mais. E ele disse: eu virei então vê-la todos os dias, se você quiser, para narrar as mensagens belíssimas que Jesus deixou. E ela disse: eu lhe agradeço, porque eu sou cristão. E ela disse: eu também sou cristã, assim como minha mãe. Somos cristãos escondidos, porque meu pai
odeia os cristãos. Meu pai, como vê, tem várias estátuas aqui reverenciando os seus deuses, que ele gosta de Júpiter, Vênus, Afrodite, mas nós somos cristãos. E ele se apresentou com o nome de Virgílio, e ali nasceu uma grande amizade, que mais tarde se tornaria um grande amor, o grande amor de Lídia. Os dois começaram a namorar, ela apresentou ele à sua mãe, e dizendo, que bom que ela encontrou uma pessoa que tenha o mesmo objetivo, a mesma união de espírito, que era os dois ser cristãos, mas pediram para que ficasse em segredo, porque era natural que aqueles romanos que se convertiam no cristianismo guardassem isso em segredo. E o tempo passa, e Virgílio diz, quem vem daqui a um mês se apresentar, fazer uma grande palestra, é Simão Pedro, o apóstolo querido de Jesus, aquele que testemunhou todas as andanças, todas as palestras, todas as mensagens que Jesus edificou. Simão Pedro era o discípulo que estava ao lado de Jesus em todos os momentos de sua vida. E ele vem fazer uma palestra aqui em Roma. E ela fica encantada, diz, eu quero ir, mas é muito perigoso para uma nobre romana, diz, mas eu irei mesmo vestindo um sari, uma indumentária que encobria as vestimentas que identificava como romana. Ela preferiu ir e diz, quando ele for, você me levará. E Simão Pedro chega, e ela vai junto com a mãe, com a indumentária escondida, porque era muito natural que aquelas pessoas que eram romanas, que se convertiam no cristianismo, escondia por causa das perseguições das autoridades romanas. Então se vestia como plebeia. E Lídia e sua mãe foi assistir à grande palestra que se realizava no cemitério, porque as grandes manifestações, quando se tinha um palestrante do nível de Simão Pedro, aglomerava muita gente, e não se podia fazer em praça pública, não poderia fazer nas sinagogas, tudo era proibido. Então se fazia no cemitério, ali na calada da noite, no meio de sepulturas, de ossos podres, mas ali muitas palestras edificantes foram dadas aos primeiros cristãos primitivos. Então Simão Pedro chega num sábado, Lídia e Fúvio está lá junto com Virgílio, e Aurélio, por incrível que pareça, era o dirigente dos trabalhos, e apresenta Simão Pedro àquela sociedade cristã, e Simão Pedro faz uma belíssima palestra, e mais uma vez, por ironia do destino, na palestra ele fala sobre a mulher adúltera, uma das mensagens belíssimas de Jesus. E ele fala que a mulher deve ser virtuosa, cabe à mulher ser uma mulher virtuosa, honrar o seu esposo, honrar o seu marido, dignificar a sua família, respeitando os seus filhos. O tema da palestra foi justamente isto, e Fúvia se sente que aquela mensagem foi quase como ela, porque ela praticava adultério, longe do seu marido, que buscava bens materiais, ela caiu nos braços do seu antigo amor, e ali ela se sente que está fazendo a coisa errada. Então ela diz, a partir de hoje, na próxima vez que Aurélio vir, eu vou dizer, basta, e se ele me ama, ele vai me entender. E vão para casa, ela ainda muito pensativa, muito reflexiva, toda aquela reflexão daquela palestra que o atingiu no seu coração e na sua consciência. Quando Aurélio chega 2 dias depois, ela diz, eu quero falar com você, porque a palestra de Simão Pedro me acusou profundamente no meu ser, no meu íntimo. Ele falou de adultério, ele falou que não devemos trair a confiança dos seus. Eu devo honrar o meu esposo, porque eu devo dignificar a minha família nos seus princípios mais dignos, que são os princípios e valores morais. Zadias vê tudo, sempre às escondidas. Ele percebe
que aquele rompimento vai fazer com que ele perca uma oportunidade de ter em mãos a infidelidade daquela mulher. Porque se ele se afasta, como ele vai provar seria a palavra dele contra a palavra dela? Então o que ele faz? Apunhala pelas costas Aurélio. E naquele instante ele abraça Fúvia e disse: eu sei de tudo sobre você, das suas traições, sei que você é cristã, e por isso eu quero que você agora me entregue aos meus braços. Pelo menos por uma única vez, porque senão eu direi tudo ao seu marido quando chegar. E ela fica horrorizada com aquela proposta, com aquele assédio, ele querendo não somente assediá-la, mas estrupá-la. Então ela grita, e de repente Lídia, que estava ali, vê os gritos da mãe e sai para socorrer a mãe. E fica indignada com a impetuosidade de Zabdias, o escravo. E ele diz: não sou eu que estou errado, é a sua mãe que está traindo o seu pai com este homem que eu acabei de matar. E ela diz: mas isso não justifica que você, por causa disso, tenta assediar a minha mãe. Quando ele chegar, você também será punido, a não ser que você socorra aquele homem. E viu que aquele Aurélio ainda estava com vida, e em vez de levar, porque ele não tinha condição de levar a um lugar mais distante, pela gravidade do ferimento, leva para dentro de casa. E diz aos restantes dos escravos que aquele homem foi apunhalado no portão, e ela, com boa vontade, socorreu, para que assim tivesse o atendimento necessário para ele se recuperar. Teve depois uma confidência com a mãe, chamou-a à parte para uma entrevista, Lídia, e disse: mamãe, eu quero que a senhora conte essa história. E ela diz: é verdade, minha filha, eu estou traindo seu pai com este homem que foi o grande amor da minha vida. Aurélio foi meu colega de infância e meu primeiro namorado, e eu sempre o amei. E eu fui casada, um casamento arranjado que o seu avô, o meu pai, arrumou com o seu pai Caio. Eu gosto do seu pai, mas eu amo Aurélio. E ela disse: mas a partir de hoje, a senhora não vai mais vê-la. Ela tomou atitude com apenas 15 a 16 anos de idade. A senhora não mais vai vê-lo. E quando ele melhorar da sua recuperação, ele vai-se embora, e a senhora me promete, nunca mais vai ver. E ela prometeu. E um mês depois, ele se recupera e vai-se embora. E ela diz: sinto ele partir, mas eu vou dizer ainda um segredo que ainda não contei. Eu estou grávida. E aquilo foi mais um momento difícil para Lídia. Disse: mas e agora? O que podemos fazer? E Lídia toma mais uma vez a frente, as rédeas da situação, e diz: iremos para um lugar distante, uma das chácaras de papai, ele tem muitas, para que ninguém veja a sua gestação, senão todos vão desconfiar, e a senhora será considerada uma mulher adúltera, sob pena severa de que pode ser até morta pelas próprias autoridades competentes. E então iremos dizer que esta criança foi fruto de uma colega sua de infância que morreu ao parto e pediu, antes de morrer, para que nós adotássemos. Assim ninguém desconfiará. Zabdias, eu falo com ele, porque se ele disser a verdade, ele também será punido, porque eu direi que ele tentou lhe assediá-la, tentou abusá-la. E ficou combinado assim. Viajaram, dando graças a Deus que Caio não havia chegado ainda, porque houve notícias que o navio de Caio havia sofrido um naufrágio e ele estava desaparecido. Ninguém sabia ao certo se ele estava numa ilha, se ele tinha morrido. Eram expectativas, mas parece que a espiritualidade agiu para que assim a gravidez se tornasse tudo fértil no momento certo. 9 meses depois, ela dá luz a
uma linda menina, a quem chamou de Aurora. E tal o combinado, ela traz a menina para Roma, dizendo para todo mundo, para a sociedade, que aquela criança seria de uma colega distante que pediu para que ela o adotasse, caso acontecesse alguma gravidade no seu parto. E, de fato, assim era o combinado, que a mulher morreu no parto e deu a criança para adotá-la. Só esperava agora a vez de Caio chegar. Meses depois, Caio chega. E dissera, tal as notícias que havia informado na Roma, que de fato ele havia participado de um naufrágio e que passou muito tempo numa ilha e foi socorrido pelo navio mercante que salvou todos aqueles que ainda conseguiram sobreviver no naufrágio. Ele agora está feliz, porque não só havia recuperado a fortuna de Fúvia, mas estava feliz por rever a sua família. E ficou surpreso com aquela criança, e ele disse: o que é isso? Ela disse, contou a história. Uma colega de mamãe da infância morreu em parto e pediu para que ela adotasse, porque nós temos condições, ela nunca teria. E ele, tão feliz que estava pelo regresso, disse: então ela será sua irmã, sem saber que era de fato irmã. Então ela será sua irmã, vamos adotá-la. Isaías ficou revoltado, porque o plano de Lídia deu certo. E ele ficou com o pé a dizer: eu tenho que contar, no momento certo eu vou contar, porque eu não consegui todo esse tempo que Caio ficou fora, eu não consegui ter Lídia nos meus braços. Se eu não tive, ela também agora não terá com seu marido. No momento certo eu vou contar. E esperou passar algum tempo, e ele estava inquieto, Isaías, e no momento certo ele pede uma entrevista com seu patrão e diz: Caio, eu falhei na vigilância da sua família. Diz: como assim? A sua esposa teve um caso extraconjugal, lhe traiu, e aquela filha que está ali no berço é filha dela, de Fúvia, com o seu amante. E ele fica indignado, e sem esperar uma defensiva por parte dela, o avança agredindo, já estrangulando-a. E Lídia, que estava com o namorado, Virgílio, ouve os gritos da mãe se debatendo e corre para salvar a mãe. Que é isso, papai? Por que está agindo desta forma, querendo estrangular a minha mãe? E ela diz: ela é uma adúltera. Aquele filho não é filho de uma colega sua, é filha com um amante. Ela diz: não, papai, mamãe é inocente, esta filha é minha. Como assim, minha filha? Como a filha é sua? Diz: eu engravidei. E dizendo isso na frente do namorado de Virgílio. Mas foi a única resposta para defender a mãe. E ela diz: eu tive. Então ele fica: e quem é este homem? Quem é este homem que desonrou a minha família, que desonrou você? Ela disse: eu não vou dizer, porque ele é cristão. Então foi 2 pecados para o pai, 2 impactos. Primeiro, que desonrou a filha e o seu nome, que era muito importante naquela época. O nome, o brasão era importante naquela época. E ele disse: e um cristão, eu não vou lhe perdoar, minha filha. A partir de hoje, não me considere mais como seu pai. E a partir de hoje você será deserdada e expulsa dessa casa. Porque o nome seu foi desonrado. Aquela época era desse jeito. O nome dele era muito mais importante do que a própria família. Mas foi o único meio, porque se ele descobrisse que era Fúvia a verdadeira mãe, ele a teria matado e teria atrás de Aurélio, o amante, para matá-lo também. Mas a sua filha ele não teve coragem de matá-la. Teve apenas de expulsar de casa. E a mãe não disse nada, ficou calada, porque quem sabe no futuro ele poderia perdoar, poderia amenizar o seu coração, mas ele era irredutível, e ele pediu para que ela saísse de casa. Ela então recorre a Virgílio, seu namorado, e diz: Virgílio, você também está contra mim? Ele apenas baixa a cabeça
porque jamais pensaria que ela agisse dessa maneira, o trair com uma outra pessoa. Ela era considerada uma menina mais linda e mais virtuosa de toda Roma, muito mais do que a mãe. É claro que ele não pensou que ela pudesse estar mentindo, acreditou na sua veracidade, na sua versão, e se afastou dela também. E ela agora, sem um namorado, sem a mãe para encobrir, sem o pai, ela saiu de casa. Mas havia uma serva antiga que foi a sua babá, chamada Zelma. Era uma cristã. E ela então disse: minha filha, você não vai ficar desamparada. Eu fui sua mãe de leite. Você vai ficar na casa da minha família, na casa da minha mãe, das minhas filhas. Você vai para lá. Você não ficará só. E Lídia vai para uma casa dos cristãos, porque Zelma também era cristã. E ela é recebida como uma verdadeira filha, porque ela era bondosa de coração. E Caio fica totalmente transtornado com a perda da filha. Recebe o convite do imperador. Nero, naquela época, era o imperador de Roma. Um louco, um homem que fazia questão de fazer verdadeiras orgias em seu palácio, se banqueteando e convidando os melhores homens, os homens mais influentes, as famílias mais nobres de toda Roma. Ele se sentia bem, e ali ele distribuía vinhos, distribuía guloseimas, convidava garotas de programa, lindas servas, que servia de todo o deleite. E Caio foi para lá a convite e não resistiu às tentações. Traía Fúvia, porque as mulheres belíssimas faziam de tudo, de todos os gostos dos clientes, dos convidados que Nero convidava. E ali ele chegava à alta hora da noite. Fúvia até achava bom, porque Fúvia também não amava o marido e dava uma dedicação maior à sua filhinha Aurora, recém-nascida. Mas ele chegava de madrugada. E então o tempo passa, e eis que chega a notícia de que um homem chamado João de Cleófas, um homem, dizemos nos dias de hoje, um Divaldo Pereira Franco daquela época, e vinha fazer uma palestra em Roma. Enquanto isso, os cristãos se preparavam para ir ao cemitério mais uma vez, quando se realizavam as grandes manifestações de uma palestra pública de uma pessoa de renome. E João de Cleófas era justamente esse homem que trazia a mensagem edificante do Evangelho de Jesus. Enquanto isso, Nero, que estava impopular, um homem que todos temiam, todos não respeitavam ou odiavam, mas temiam, e Nero disse: eu vou fazer, para aumentar a minha popularidade, uma festa grandiosa no Coliseu de Roma. E ali eu vou distribuir alimentos, eu vou distribuir moedas de ouro, eu vou distribuir para que as pessoas me amem. Não ia conseguir nunca, porque ele era odiado por todos. Mas de graça, as pessoas que não tinham condições de pagar aos grandes espetáculos que Roma proporcionava através do Coliseu e do Circo de Roma, ele fez de forma gratuita, convidando todas as pessoas para que fosse assistir aos grandes espetáculos que o Coliseu fazia. Caio foi convidado com a sua esposa, num camarote especial ao lado do imperador. E ele, que Nero nunca gostava que alguém discordasse, ele teve que aceitar o convite e foi ao lado do camarote assistir o espetáculo. Enquanto isso, à noite do sábado no cemitério, João de Cleófas trazia a mensagem edificante de Jesus, falando e exaltando do Evangelho da Boa Nova para centenas e centenas e centenas de cristãos. E ali, sem saber que estava sendo monitorado pelas autoridades romanas, soldados fortemente armados invadem o cemitério e dá ordem de prisão a todos aqueles cristãos que estavam ouvindo a palavra de Jesus. As pessoas não reagem.
porque estava magnetizada pelo Espírito Santo, pela mensagem edificante de João de Cleófas, e todos se dirigem para os calabouços do Coliseu, porque ali os asseclas de Nero queria fazer uma grande surpresa, prendendo os cristãos, para que pudesse servir de cobaias nas torturas que ele iria fazer para a grande surpresa do grande imperador. Prenderam todos, inclusive Lídia, que estava presente, mesmo com a indumentária que escondia que ela era uma nobre do patriciado, ela foi presa também. E ali ficaram esperando o que iria acontecer com eles. Ninguém sabia ao certo. Alguém dizia que seria mortos na fogueira, outros diziam que seria mortos pelas grandes feras que eles haviam conseguido. Ninguém sabia o seu destino, mas todos estavam presos. Quando amanheceu o dia e as portas do Coliseu foram abertas, e como Nero prometeu para se tornar popular, foram distribuídos alimentos, foram distribuídas moedas de ouro, foram distribuídos guloseimas para que as pessoas se divertissem e ficassem felizes, amando o seu grande imperador. E quando está no começo das festividades, a luta dos gladiadores que se iniciam, os grandes espetáculos, era tão comum naquela época, as corridas de bigas, as danças daquelas dançarinas sensuais, com a dança do ventre, para entreter o grande assembleia e os grandes convidados. Mas a proposta principal dos asseclas que queria fazer a surpresa para Nero era que os cristãos fossem devorados pelos leões. Eram vários tipos de torturas. E assim, à tarde, inicia-se o grande espetáculo dos cristãos, que era considerado, porque fizeram uma fake news, dizendo que eram os cristãos responsáveis pelo incêndio de Roma que Nero havia feito, que os cristãos eram culpados de tudo. Então, as pessoas acreditavam nessas fake news e odiavam os cristãos. Então, a primeira leva dos cristãos, colocaram mais de 100 cristãos para ser alvejados em flechas, aqueles arqueiros altamente treinados, fazendo tiro ao alvo, para acertar o braço ou a cabeça, em grandes apostas. Depois se retirava aquelas pessoas que morreram de flechas, colocaram nova leva de escravos, de cristãos, amarrados a um poste, e queimaram vivo, fazendo daquelas pessoas achortes humanos. E as pessoas se deliravam, aplaudiam de alegria, ovacionavam. E o grande final, para a grande surpresa de Nero, que estava reservada: a morte dos cristãos pelas feras sanguinárias. Leões e leoas, que há mais de uma semana não havia comido nada, não havia se alimentado, para que assim impulsionasse a matar os cristãos de forma cruel. E eis que centenas de cristãos são colocados ao centro da arena. E devido ao alvoroço, a indumentária de Lídia cai, e mostra assim a indumentária romana. Uma vestimenta branca, a moda romana, e ela, que era a mais linda jovem daquela época, parece uma deusa diante daqueles plebeus todos, a maioria miseráveis que moravam nos bairros periféricos da cidade. Ela se destaca entre os demais, parecia uma deusa que havia nascido do próprio Olimpo. E quando as pessoas a veem, reconhecem: é Lídia Pompei, a filha do nobre Caio. E a mãe que vê diz: minha filha está ali no meio. E Caio, ainda orgulhoso, disse: ela escolheu o caminho, eu não posso fazer nada. Mas ainda olha para Nero, e Nero, o imperador, vê aquela beleza, aquela beldade, chama um oficial romano e diz, balbucia algumas palavras, e o oficial romano vai até o centro e falar com Lídia. E diz: Lídia, nós te conhecemos, tu és filha do nobre Caio, e Nero te perdoa e chama para tu visitar o seu camarote, porque ele está embelezado pela sua formosura.
E ela entende que aquilo, ele não quer salvá-la, mas ele quer cortejá-la, quer que ela seja uma concubina. E por isso que ela diz: eu prefiro morrer 1000 vezes com os meus irmãos cristãos do que ser concubina daquele velho devasso. Pode dar esse recado. E o oficial volta e transmite essa mensagem que Lídia traz, e Nero fica irritado, porque ele jamais pensava, ele tinha todas as mulheres a seus pés, mas mais por temor, por medo. Então, quando Lídia afronta na frente de todos, que prefere morrer do que servir de prostituta, como tantas romanas faziam com medo de Nero, ele dá a ordem, e ali os leões entram, leões e leoas famintos, entra e povoa toda aquela arena. As pessoas permanecem firmes, nenhum corre, todos confiantes na fé imorredora de Jesus. Mais uma criança desavisada, ainda quando um leão se aproxima, ela com medo corre, e é um sinal, porque o leão age dessa maneira. A presa, quando corre, ele ataca. Então ele devora a criança de um bote só. É um sinal para os outros fazer a mesma coisa. E naquele instante nunca se viu uma carnificina tão cruel e tão violenta pelas feras sanguinárias, matando e destroçando todos os leões. E o pior, sobre a púlpito popular, onde toda aquela plateia ovacionava, aplaudindo aquela cena. Mas eis que as pessoas começaram a silenciar-se. Aquelas vozes que antes aplaudiam, ovacionavam, de repente foi caindo até ficar em completo silêncio, porque eles não acreditavam no que estava vendo no centro da arena. No meio daqueles destroços humanos, a única pessoa que estava firme e em pé era Lídia, quem estava em transe e em prece fervorosa, pedindo pelos seus irmãos. Os leões chegavam perto dela e se deitavam como simples gatinho. Não tinha coragem de nem tocar as suas vestimentas. E devido ao silêncio, onde as pessoas pensavam que os deuses haviam poupado porque ela era romana, então todos ficaram naquele suspense. E ela então acorda da sua prece e vê que todos os seus irmãos estão mortos, destroçados pelas feras sanguíneas. Então ela clama ao Senhor: Senhor, por que me poupais? Vós que deste a vida por amor a toda a humanidade, permita que eu morra também por amor a ti. E então ela chega diante do leão e abraça, e o leão de um só golpe a destroça. E ali as pessoas se enojam, pela primeira vez, como se as máscaras estivessem caindo. As pessoas sentem que aquela era uma romana, era uma delas. Se fosse um cristão, tudo bem, mas estava como se estivesse destruindo a si próprio. Sentiram uma angústia pela morte daquela heroína, que considerava como heroína, a única que tinha sobrevivido, mas fez questão de jamais renegar sua fé. Não abjurou de maneira nenhuma a Jesus, preferiu a morte. Então eles pensaram: que Deus é esse? Onde as pessoas preferem morrer por amor a Jesus? Que Deus é esse que prefere ser dizimada por um leão faminto do que renegar a sua fé? Então as pessoas começaram a se retirar de forma silenciosa, como sinal de protesto. Nero ficou irado, porque ele queria que todos vissem o apogeu de sua glória, do seu reinado, mas as pessoas começaram a se retirar porque ficaram indignados pela morte de Lídia. Então, meus irmãos, essa é a história de Lídia. Eu poderia continuar, mas o mau horário não permite. Então, vou encerrar, porque como Lídia, há tantos cristãos que morreram por amor a Jesus, anônimos. As Escrituras Sagradas falam muito pouco.
Mas eu já narrei aqui várias histórias belíssimas de cristãos que jamais abnegaram a sua fé. E foi graças a esses cristãos primitivos que se identificaram com o Evangelho da Boa Nova, que o Evangelho de Jesus se consolidou, solidificou nos corações das pessoas e nas mentes. E graças a essas pessoas que deram o amor, deram a vida por amor a Jesus, o Evangelho cresceu e floresceu em todos os corações. Séculos depois ele iria se tornar a religião dos próprios romanos. Muitos morreram, muitos deram sua vida.